Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Nunca é demais dizer e lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveite que você está por aí, deixe aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto a ser abordado hoje no nosso programa vai ser vinho. Vinho da região da Bairrada, aqui em Portugal. Solta a vinheta! O nosso entrevistado é um dos grandes enólogos do cenário mundial, com 40 anos de carreira e muito sucesso na produção de vinhos na região da Bairrada, em Portugal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Senhor Luís Pato, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. É um grande prazer estar com o Nelson de novo. O Nelson e os seus ouvintes, os seus visualizadores, o pessoal que o segue, os seus seguidores. Muito obrigado, senhor Luís. A honra é toda nossa. O senhor já esteve conosco aqui no nosso programa há 2 anos atrás e está nos dando novamente a honra de participar de novo aqui do Cá Entre Nós, num bate-papo bem descontraído, né? Para que a gente possa saber um pouco mais dos vinhos da Bairrada. Essa casta, inclusive, que o senhor, uma delas, que é a Baga, que o senhor é o famoso domesticador dessa casta, né, senhor Luís? Muito trabalho, 43 anos de trabalho, agora já são 43 anos, 40 já passou há 3 anos. Foi antes da pandemia, não é? Antes da pandemia, é verdade. Senhor Luís, olha, eu não tenho como agradecer a participação do senhor aqui, também queria fazer um agradecimento especial pela sua recepção, da nossa presença aí na sua adega, né? E também agradecer o grande prazer que eu tive de poder estar na sua residência, com a sua família e saboreando, inclusive, claro, os seus vinhos, que muito me honra estar aí com o senhor. Muitíssimo obrigado por essa gentileza e eu pude conhecer um pouco mais aí dos vinhos Luís Pato tão famosos. Muito obrigado mesmo. Mas, Nelson, estas coisas só existem em Portugal e no Brasil, ou no Brasil e em Portugal, não é? As pessoas receberem em casa não é comum, não é? Quer dizer, para o brasileiro é comum, para o português é comum, mas para os outros não é assim. Essa é a nossa coisa boa. Coisa boa. Exatamente. Eu fiquei muito honrado, minha esposa, obviamente, agradecer também ao nosso amigo em comum, o Mário Silva, e a sua encantadora esposa Olga, que esteve conosco, né? Seu contemporâneo de estudo, não é isso? Meu coleguinha porque ele era mais novo e eu também, não é? Tá certo, Luís. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Eu quero aprender mais um pouco ainda sobre o vinho e essa casta Baga, que o senhor simplesmente está há mais de 40 anos aí, como o senhor mesmo disse, 43 anos, trabalhando junto aí da sua adega. Senhor Luís, com 40 anos de carreira e com tanta experiência vivida,
O porquê da frase dita pelo senhor: só serei enólogo quando morrer e parar de aprender? Boa questão, Nelson. Bom, você sabe que eu não sou enólogo de formação. Eu sou colega do Mário, somos engenheiros químicos de formação. Engenheiro E aquilo que eu usei na minha aprendizagem constante foi os conhecimentos que eu aprendi. Olha, e até lhe digo mais. Um deles com o irmão do Mário. Com o irmão do Mário. Foi meu assistente em Coimbra. Foi meu assistente em Coimbra. O Abílio, o mais velho, é mais velho, não é? O Abílio, mais velho. O Abílio foi meu assistente em Coimbra. Eu aprendi com ele análise química, enfim, bom, aquelas coisas que é preciso aprender para depois interpretar aquilo que vai sucedendo ao longo da nossa vida. E quando eu digo que só serei enólogo quando morrer, é porque eu estou sempre aprendendo, estou sempre ensaiando, sempre fazendo coisas novas, sempre experimentando, sempre pensando o que é que eu hei de fazer melhor, como é que eu hei de fazer melhor e como é que eu posso seguir a ideia que o meu pai me deixou, que era engenheiro químico, será uma coisa horrível, entrará qualquer coisa lá na adega e sairá vinho. Não. O meu problema é mesmo esse, é que só entram uvas e sai o vinho cada vez melhor. Por isso é que, como eu tenho que aprender todo o ano, toda a safra, e nós temos uma colheita por ano, eu vou melhorando, julgo eu. E só quando deixar de viver é que deixo de melhorar, porque já não estou cá para melhorar, não é? Tá certo, tá certo. Tá aí o porquê da frase, né? Tá excelente. Exatamente. Seu Luiz, ao visitar a sua adega, onde eu tive uma verdadeira aula, né, sobre vinhos, e o senhor não só nos permitiu a visita, como foi dando todas as explicações. E uma curiosidade que me chamou a atenção foi a fermentação em madeira de castanhas. Por quê? Gosto dessa, Nelson, gosto dessa. Porque eu dentro um pouco da sua pergunta antes, fermentava em os meus brancos de topo de linha em carvalho. Como era uso, só que o carvalho no branco não é assim tão bom. Porquê é que não é assim tão bom? Porque o carvalho domina, o carvalho dá ao vinho aromas que não têm nada a ver com a uva, nem o local, nem o tipo de uva que deu origem ao vinho. Portanto, ele dá baunilha e, se for carvalho americano, até dá um pouquinho mais, que é o coco. Quer dizer, faz isto falando para o Brasil, faz um vinho quindim. Baunilha e coco, não é? Baunilha e coco. E tem um pouquinho de açúcar também. E então, quando nós fermentamos em madeira de carvalho, essa baunilha cobre o aroma que é dado pelo local onde é colhida a uva e também pelo caráter da uva em si. Se for bical tem um caráter, se for cercial tem outro caráter, se for cercinho tem outro caráter, se for marigold tem outro caráter. Portanto, e nós, se usarmos carvalho, o carvalho encobre, cobre os aromas naturais da uva. Quando eu uso castanho, eu uso uma madeira neutra, não tem influência no vinho final. E depois tem outra vantagem, que é a vantagem de ser a madeira tradicional da bairrada. Aquilo que eu me lembro do tempo do meu pai, do tempo dos antecessores, é que os tonéis grandes, 4.000, 5.000 litros, eram de castanho, porque os bisavós plantavam as árvores de castanheiro, não só para tirar a castanha, mas também para deixar para os netos, para os bisnetos, para as trinetas, madeira grande que pudesse servir para usar para tonéis. Portanto, isso é uma tradição da região, é uma madeira tradicional da região. E que, no caso do branco, tem vantagens porque não interfere com o caráter da uva nem do local. Por outro lado,
o castanho tem uma outra vantagem, que é uma vantagem em termos de quem é de química, por isso é que eu estou a aprender sempre, não é? O castanho é uma madeira mais porosa do que o carvalho. Portanto, permite, durante a fermentação, que haja uma troca, uma permuta de ar-oxigênio que, entre o vinho e o ar envolvente. E o vinho fica mais protegido em relação à oxidação futura, porque ele foi oxidado durante a sua fermentação. Ele não foi oxidado porque a fermentação é redutora, mas ficou a conviver melhor com o ar, com o oxigênio. Portanto, ficou mais resistente ao envelhecimento. Portanto, isto é um pouco voltar à tradição, com conhecimentos agora. Entendi, senhor Luiz. Outra coisa que eu percebi, o senhor está meio que falando aí, que lá não são tonéis, e sim pipas, né? Existentes, algum motivo especial? Os tonéis antigamente eram tonéis. Quando eu comecei a usar as pipas de carvalho, eram de 650 litros, que eram as pipas tradicionais do vinho do Porto, as pipas que iam para o Brasil, no século XVIII, XVII, etc. O vinho ia em pipas, para as adegas. Em pipas grandes, não. Barricas é uma coisa recente, é uma coisa da Borgonha, de Bordeaux, mais tarde. O transporte era feito em pipas. E a pipa, qual é a vantagem em relação, não ao tonel, mas à barrica? É que uma pipa, como tem maior dimensão, a superfície da madeira é menor versus em contraste com o volume do líquido que tem dentro. Quer dizer que o vinho fica menos a cheirar a carvalho, menos a cheirar a baunilha ou coco. No meu caso, só baunilha, porque eu não uso carvalho americano. Mas, em geral, a coco ou baunilha. E assim foi o que eu comecei a usar. Agora estou voltando ao passado, nos tintos, voltando a tonéis de 2000 litros de carvalho. Mas só para os tintos. Para os tintos eu uso carvalho. Só nos brancos é que uso castanho. Perfeito. E digo mais ao Nelson. Digo mais a si e aos seus seguidores. Notem uma coisa. Daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, todo mundo vai dizer: nós agora usamos castanho, que é melhor. Pois é. O velho que sou eu, comecei a usar isso há que tempo. O que é experiência, né? E quanto tempo na lida, né, claro. Sr. Luiz? Exato. Não, e é uma coisa importante, Nelson. Não, e é uma coisa importante. É que eu não sou um seguidor dos franceses. Eu penso por mim próprio. Tenho uvas francesas, uso por acaso carvalho francês, porque é o melhor. Só porque é o melhor, não é nada. Não é? E é o mais caro, portanto, nem sequer é uma questão de custo-benefício. De economia, é uma questão de ser melhor, ter uma qualidade mais regular. Mas eu não sou um seguidor dos franceses. O Portugal é mais antigo que a França. Sim, imagino. É verdade. Nós temos a experiência do passado que nos diz que, embora tenhamos muita influência de França, sobretudo da Borgonha. Claro. Certo. Tudo da Borgonha. Sr. Luiz, conforme a gente mencionou na sua apresentação que eu fiz aqui, correr riscos e quebrar paradigmas faz parte do sucesso. E que história é essa de deixar de usar leveduras de champanhe para fazer espumante? Nelson, você está bem informado, não é? Você está inside the business, inside the business, inside the business. Mas isso é o resultado da visita que eu fiz lá. Exatamente. Mas olha, lembra-se aquilo que eu disse antes. Eu não sou dirigido pelos franceses. Eu penso por mim próprio. E dentro disso, eu acho que por que usar leveduras de champanhe quando eu posso usar leveduras locais que dão o caráter local? Porque a grande tendência, imagino eu, hoje no mercado mundial, não no grande mercado, mas no mercado das pequenas coisas, dos vinhos naturais, é usar as coisas mais naturais. E as coisas mais naturais em vez de usar leveduras que foram selecionadas em champanhe,
Vamos usar leveduras que são daqui, das nossas vinhedos, porque quando nós colhemos a uva, na casca da uva vêm as leveduras do local. Portanto, são essas leveduras é que eu uso para fermentar o vinho. Portanto, é uma forma muito mais natural de fazer o vinho do que era antigamente, quando se usavam as leveduras de champanhe, que eram leveduras de outro local. E digo-lhe mais uma coisa, Nelson, isso é um pouco, voltamos sempre ao mesmo, não é? Eu estou sempre aprendendo com aquilo que vou fazendo. E o que eu percebi, o que eu descobri, foi que a levedura, no caso de ser de solo arenoso, de uvas de solo arenoso, de parreiras de solo arenoso, tem um caráter mais flint, mais pedernã, mais sílica, com sílica. Quando se batem duas pedras e cheira a fuzil, cheira a queimado de pólvora, não é? Enquanto o argiocalcário tem mais aquele caráter que os franceses dizem, c'est le pain grillé, é o de tosta, portanto, que se torna depois mais tarde em frutos secos, amêndoas, etc. etc. E é curioso que a levedura que vem de um lado dá um caráter, da areia dá o caráter mais de pedernã, mais de fuzil, e do lado do argiocalcário dá uma maior complexidade, é completamente diferente. Bom, e isso é a natureza a funcionar. Porque é que isso sucede? Isso sucede porque elas foram criadas naquele ambiente, naquela natureza. E a natureza deu-lhe um caráter do local. Por isso é que depois se reflete no vinho que é feito com essas leveduras. Muito mais do que sendo com leveduras compradas, secas, não se sabe bem de onde são, selecionadas bem, ótimo, porque atingem sempre o seu objetivo em termos enológicos. As nossas não, as nossas também atingem. Depois nós temos experiência, nós precisamos sempre de ir experimentando. Tá certo, tá aí a explicação, né? Mas, Sr. Luiz, ainda se falando de riscos, gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a utilização da primeira poda verde, que ficou muito famosa, né? Isso é muito simples, Nelson. Eu, como o Mário, somos engenheiros. O que é que faz o engenheiro? O engenheiro otimiza o processo ou a sua situação. E eu comecei a fazer poda verde em 1990. Fui o primeiro em Portugal. Só que essa poda verde era uma coisa em que eu gastava mais dinheiro. As pessoas tinham que lá ir reduzir os cachos para o chão para fazer melhor. Em 2001, eu descobri, ou pensei, tive uma luz que me disse que, porque não aproveito estes cachos para fazer espumante? Porque uva madura para espumante ou para vinho branco ou tinto não tem nada a ver. A uva madura para espumante é uma uva que é madura para espumante, mas é verde se for para branco ou para tinto. Eu, quando faço a primeira colheita, uso para espumante, não perco nada. E a segunda colheita, e aí é a grande importância dessa duas colheitas na mesma parreira, em tempos diferentes. Na segunda colheita, eu tenho uma maturação melhor, porque deixei menos cachos. Portanto, fiz o melhor de dois mundos. Fiz a otimização do produto. Claro que isto não existe em mais nenhuma parte, porque eu não sigo ideias. Eu penso por mim próprio. E faz a experiência no local, na sua propriedade, e vai vendo o que é bom, o que não é. Sim, pode ir para frente. Porque os vinhedos são nossos, não é? Sim, então. Aí o senhor tem os riscos que o senhor pode correr estão aí, né? Se não der certo, o problema exatamente, é meu. Eu assumo. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Sr. Luiz, após 40 anos de muito trabalho, né, e experiências vividas, como o senhor mesmo está dizendo aí, várias delas, gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre a domesticação da baga.
que se tornou aí uma casta reconhecida mundialmente. Exatamente, Nelson. O meu objetivo, quando comecei a trabalhar com a Baga, foi torná-la exatamente uma casta de referência mundial. E porquê? Porque em 80, quando eu comecei a trabalhar com a Baga, ela era vista como uma casta que só dava duas grandes safras em 10 anos, a cada 10 anos. E eu pensei, o que é que eu posso fazer para que a Baga se torne uma casta que possa produzir 8 anos grandes vinhos em 10 anos? Portanto, reverter a situação. E foi esse o meu trabalho durante os 40 anos, porque eu fui tentando sempre arredondar os taninos e aquela astringência e acidez que a Baga tinha, e por isso é que ela era mal vista por muita gente, incluindo em Portugal, incluindo na própria Bairrada. Portanto, este trabalho de passo a passo, este trabalho de melhoria ano a ano, é que, ao fim de 40 anos, eu agora já estou naquela fase em que, será que eu tenho que recuar um pouquinho? Será que eu tenho que voltar um pouquinho, não ao passado, mas um pouquinho mais passado? Não sei. É por isso é que eu continuo sempre pensando no melhoramento da Baga e dos vinhos da Bairrada, não é? Seu Luiz, é verdade que a Baga é melhor em solo calcário? Por quê? A Baga vai melhor em solo calcário, porquê? Porque a Baga é muito sensível à podridão, à chuva no verão, à chuva na colheita, na safra. E num solo arenoso, a água vai muito mais rápido à raiz do que num solo geocalcário. Porque temos que pensar que, nessa época, a parreira está em stress hídrico, está com falta de água, deve estar com falta de água. O facto de ela estar com falta de água é que faz com que ela amadureça melhor as uvas. Mas não pode ser em demasia, como em tudo. Sempre no meio está a virtude. E, como ela está com muita falta de água, se vem chuva, ela embebeda-se, ela pega um poro de água. Certo. E ao pegar muita água, aumenta o tamanho do bago, o bago rebenta a casca e entra a podridão, que é terrível. É terrível. No argiocalcário, isso não sucede assim, porque no argiocalcário a água não vai de imediato à raiz. Ela não pode beber porque ela não chega lá. Demora 8 dias a chegar lá. E aí a grande diferença entre Baga no barro, Baga na areia. Embora eu tenha uma Baga na areia, que é um dos meus vinhos mais ricos, que é o Pé Franco. Só que o Pé Franco, como produz muito pouco, como produz 1/10 das parreiras enxertadas sobre raiz americana, antecipa a vindima. Portanto, no Pé Franco não preciso fazer poda verde, a natureza já faz a poda verde no Pé Franco, e então ela antecipa a maturação, e quando eu acabo de colher o branco, colho de imediato o Pé Franco. Só que o tinto de Baga só posso colher daí a 2 semanas depois. Aí faz a diferença. Aí é que eu faço o milagre de conseguir fazer um Baga bom, de excelência mesmo, em solo arenoso. O solo pior para a Baga. Senhor Luiz, com tantas mudanças que o senhor propõe na vida, né, como um todo, em se tratando de vinhos, essas produções de vinhos, por vezes consideradas ousadas, as críticas são inevitáveis, né? Isso aborrece o senhor? Dá ânimo. Dá ânimo. Sou daquela... Não, porque eu sou daquela geração, juntamente com o Mário, em que havia guerra em África, não é? E nós éramos revolucionários quando estudantes. E eu mantenho esse lado de liberdade, de anti-establishment, anti-conservadorismo, não é? E, portanto, quando me criticam, eu digo, olha, ótimo, é sinal de que eu estou fazendo bem. Porque se não me criticarem, eu sou um homem neutro. Nem sequer mereço a crítica. Estou incomodando, isso é ótimo.
Outra coisa, seu Luiz, que eu gostaria que o senhor me falasse, que a gente comentou lá no dia que eu estive visitando, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o primeiro espumante que fez sem sulfuroso, que foi o primeiro em Portugal. Lá está, Nelson. Lá está, Nelson. Aí está a minha irreverência, porque eu usei uma técnica que é a hiperoxigenação, que hoje se usa muito em champanhe, se usa na Alemanha para os Riesling, e eu usei para quê? Porque eu era contra usar produtos químicos no meu espumante. Eu queria fazer um espumante branco de uva tinta. E para fazer um espumante branco de uva tinta, o que é que fazem os enólogos? Como têm medo do oxigênio, normalmente usam carvão para que tira a cor, não tira só a cor, tira a cor e outras coisas. Ou então um outro produto, que é um produto derivado do nylon, que é muito caro, mas que tira a cor e também tira algumas outras coisas. Tira menos coisas do que o carvão, mas também tira algumas coisas. E sobretudo é caro. Eu disse, não, eu por aí não vou. Usar produtos químicos no vinho, não. Então, fiz o primeiro vinho de Baga, é um espumante de Baga, sem sulfuroso. Porquê? Porque eu fiz oxidação, oxidei o mosto, para que a cor se perdesse. E mais, e esse espumante, como foi feito com uso do oxigênio, oxidou tudo o que era oxidável. Verdade de La Palice. Como oxidou tudo o que era oxidável, não é necessário usar sulfuroso para evitar a oxidação. Daí ser o primeiro espumante sem sulfuroso em Portugal. E ainda por cima, um espumante que é branco e a uva que lhe deu origem é tinta. Interessante isso. Isto é o uso do conhecimento de química que eu aprendi em Coimbra com o Mário, com o irmão do Mário. Com o Abílio. O senhor teve muita resistência para colocar esse produto no mercado por conta dessas mudanças todas? Ah, não, Nelson, agora não, porque todo mundo sabe que eu sou um rebelde. Portanto, como todo mundo sabe que eu sou um rebelde, eu fiquei a ser normal. Sim, normal. Entendi. De tão rebelde ficou normal com as peripécias. Eu aí, sou assim, com dizem eles. Dizem, ele é assim. fazer o quê? Não tem jeito. Vamos ver o que vai dar, né, seu Luiz? Exatamente. Seu Luiz, como podemos observar, a sua história com os vinhos remonta do seu avô, né? Passando por... Sim. Meu avô, meu avô e o primo do meu avô, que era, embora fosse agrónomo, era um químico, que era o engenheiro Mário Pato, que foi o grande enólogo dos anos 30 aos anos 60 em Portugal. Tá. Então, diante de toda essa história que vem passando por gerações e gerações, como que está a passagem desse bastão para gerações futuras? É muito simples. A Filipa tem uma vantagem. A Filipa é a minha filha mais velha. Sim. Já voa por si próprio como uma boa patinha, não é? E como tem uma formação em engenharia química, também é fácil para ela entender, não é? E ela funciona, ela é muito... Eu não posso dizer que ela é como o pai, porque ela é mais jovem do que o pai, e como é mais jovem do que o pai, é de uma outra geração, tem um pensamento da geração dela, não da minha geração, o que é bom, mal era se pensasse como eu. Aqui na vinícola tenho a minha filha mais nova, que me levou para fazer vinhos da geração dela, que já são completamente diferentes dos vinhos da Filipa. Enquanto os vinhos da Filipa têm algo de clássico como eu, os da minha geração, os da Maria João têm aquele lado mais natural, mais de intervenção mínima, sem herbicidas, sem pesticidas, com confusão sexual, sem sulfuroso, enfim, aquilo que, claro, aí eu tenho que a ajudar porque ela não tem a formação que a irmã tem. E ajudo, e ela fica com a letra
com o caderno para fazer sempre o que quiser, não é? Vai aprendendo comigo, está numa de aprendizagem comigo. Tá. Qual o verdadeiro motivo por trás da utilização do ozônio ao invés do cobre em suas produções? Ô Nelson, você aprendeu muito, Pode falar muito, isso? né? Posso, claro que eu posso. Bom, isso enquadra-se um pouco nesta nova ideia introduzida pela minha filha mais nova de fazer vinhos com intervenção mínima. E um dos desafios nós ouvimos falar em vinhos orgânicos, em vinhos biodinâmicos, e eu agora faço um vinho ultra. Esses vinhos orgânicos ou biodinâmicos têm, além de levar sempre um pouquinho de sulfuroso, ou podem levar pequenas doses, mas levam sempre sulfuroso, nós conseguimos fazer vinhos sem sulfuroso, vários vinhos sem sulfuroso. Mas o meu problema era na vinha, na vinícola, era fácil, nós podíamos, tínhamos vários conhecimentos já que nos permitiam fazer os vinhos sem intervenção. Portanto, só o que a natureza dá, desde que nós guiemos a natureza, mas sem adicionar nada na adega, na vinícola. No caso da vinha não era assim, porque os orgânicos e os biodinâmicos têm sempre, para controlar o míldio, que é um fungo, usam sempre cobre. E agora a Europa está a restringir o uso do cobre porque dizem que é tóxico para os solos. E eu pensei, bom, eu tenho que começar a evitar o cobre. E fiz um vinho este ano que se vai chamar Luís Pato Zero. Provavelmente não vai para o Brasil. Porque nós só fizemos, vamos fazer 1000 garrafas, já volto 1000 garrafas, em que não usamos o cobre. Claro, não usamos o cobre. Em vez de usar o cobre que deixa resíduo, que cai no solo, usamos ozónio, que é um fungicida, tal como o cobre. Portanto, só que o cobre funciona como preventivo, este só funciona como curativo. E que, ao fim de 30 minutos, esse ozónio, parte do ozónio, se transforma de novo em oxigênio. Portanto, não deixa nada. É verde, verde, verde. Verde, verdinho. Puxa vida. Então, e como eu estava falando para o senhor, se não vai para o Brasil, vou ter que voltar aqui para ter que experimentar, então, essa nova... Mas nós ficamos no aguardo, Nelson. Tá bom. Olha que eu volto. Senhor Luís, sim, não tem problema. Cá entre nós, o que lhe dá mais prazer? Produzir ou saborear seus vinhos? Boa questão. Claro que eu, para produzir, tenho que saborear. Claro. Tenho que saborear não só os meus vinhos, mas os vinhos das outras pessoas. Os vinhos são referência no mundo. Porque eu, para saber o que faço, embora não faça uma cópia, mas tenho que saber quais são as referências, até para eu não ficar fechado aqui no meu casulo, no meu cantinho, ignorância. Eu tenho que saber o que existe no mundo para eu poder fazer das uvas dos meus vinhedos o melhor possível. Não ser da cópia daquilo que eu vou bebendo como melhor, mas tendo como referência não sendo igual, mas tentando atingir o mesmo nível de qualidade, tentando atingir o melhor que eu posso fazer e que vou aprendendo a fazer. Por isso é que nós não paramos, por isso é que eu só serei enólogo quando morrer, que é quando deixo de aprender a fazer. Que é a famosa frase que o senhor sempre diz aí, né? Bom, senhor Luís, eu vou dar um jeitinho agora, vou colocar umas fotos e para mostrar um pouquinho da nossa visita aí na sua adega e também, obviamente, mostrar a sua adega aí para o nosso pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Solta o vídeo.
Bom, senhor Luiz, queria agradecer o senhor imensamente por disponibilizar o seu tempo no meio do dia aí para falar conosco, atrapalhando, né? Nós estamos atrapalhando aí os seus afazeres. Gostaria muito de agradecer mesmo do coração essa sua vinda, essa sua participação mais uma vez aqui no Cá Entre Nós, e tenha certeza que nós aprendemos muito mais hoje e o nosso programa está sempre de braços abertos para recebê-lo quando o senhor puder e quiser, é só nos avisar, tá bom? Fico no aguardo da sua visita para degustar o espumante que eu fiz para a minha neta. Olha! Luís Pato Zero, mas o espumante da Júlia. Isso fica para outra conversa. Sim, se Deus quiser, nós vamos voltar e vamos fazer isso. Agora, senhor Luiz, como eu sempre peço aqui para as pessoas que nos agraciam aí com a sua presença, nos concedendo a entrevista, que o senhor deixasse os seus contatos para que as pessoas pudessem falar com o senhor e também deixasse uma mensagem para os nossos seguidores que estão aí ávidos por tanta informação como o senhor nos passou agora. A maior quantidade de visitantes que nós temos aqui na vinícola são brasileiros. Ah, é mesmo? Eu estou sempre de mãos abertas para receber os brasileiros que nos visitem. Para mais, os brasileiros que nos visitam são muito organizados. Mandam sempre um e-mail para fazer a reserva da visita. Isso é muito importante para nós, para eles, e é sempre de braços abertos que recebemos os nossos amigos do Brasil. Precisamos de falar inglês. Olha que bom, né? Isso é ótimo. Então, enquanto o senhor estava conversando conosco aí, eu coloquei os contatos aí da adega, né, da vinícola, e também aí o telefone, o fax, o e-mail e tudo mais. Seu Luiz, nosso muitíssimo obrigado por sua participação no Cá Entre Nós, e como eu disse anteriormente, eu espero que poder encontrá-lo outras vezes, não só aqui no Cá Entre Nós, mas visitá-lo, senhor, novamente, para aprender um pouco mais sobre vinhos. Aliás, a cada encontro enriquece os meus conhecimentos aí com tanta bagagem que o senhor tem. Muitíssimo obrigado. Vamos nessa. Bom, pessoal, eu conversei com o produtor de vinhos, enólogo e engenheiro químico, senhor Luís Pato. A semana que vem tem mais um entrevistado escolhido por você, que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Aproveito também para insistir aí, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like aí na entrevista com o senhor Luiz e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Senhor Luiz, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta. Obrigado.